Como que se lida diante dessa realidade com relação à data, né? Que muitas vezes é muito questionado. A gente sabe que a data era uma data relacionada a um culto dentro da religião, contexto da sociedade europeia ali, pagã mesmo. Era o culto ao Deus Sol, Sol Invictus, né? Que era dia 25 de dezembro. Só que essa data era importante porque ela marcava a época onde havia mais incidência solar sobre aquela região. Então, havia uma associação entre a presença da luz, né, com essa data. Então, o que os cristãos fizeram? À medida que a fé cristã foi se tornando majoritária, qual é a melhor época do ano para você fazer uma celebração que envolva toda a sociedade? Quando tem sol ou quando tem neve? Uhum. Então foi uma questão prática. Vamos eliminar o culto ao Deus Sol. No lugar a gente começa a celebrar o nascimento de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Então você troca o símbolo. Você ressignifica. O que muita gente não entende é que é exatamente isso que Jesus ensinou quando ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porque assim, Jesus não mandou a gente, Jesus não mandou a igreja, Jesus não enviou os apóstolos a judaizar o mundo. Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho. Ele não falou ide pregar o judaísmo. Uhum. Ide pregar a Torá. Entende? Ide pregar a lei. Ele disse ide pregar o evangelho. Quando você olha a igreja avançando, e uma passagem muito importante para a gente entender isso, é Paulo e o seu discurso aos gentios no Areópago, quando ele olha um monumento a uma divindade pagã. Era um monumento a uma divindade pagã. Você tinha o panteão dos deuses gregos, né? E que eram geralmente divindades que, como todas as divindades de religiões animistas, elas tinham características humanas, né? Zeus, Artemis, Hefesto, Netuno. Netuno é a versão romana. A versão grega é Poseidon. Então você tem ali Zeus, a divindade grega, Júpiter, a divindade romana, que é correlata, né? Você Afrodite, Diana. Você tem essas... Posso estar cometendo alguma imprecisão aqui, porque eu não sou exatamente especialista nisso. Então você tinha essa cultura. E lá nessa cultura, eles entendiam assim, olha, pode ser que tenha algum Deus que a gente não saiba qual é. Para a gente não cometer aqui o erro de não fazer uma distinção a esse Deus e ele ficar com raiva da gente, vamos fazer um monumento aqui ao Deus desconhecido. Aí Paulo tá lá, em vez de ele falar assim, olha, esse Deus desconhecido é o diabo, é Satanás, que é o que alguns crentes no nosso tempo fariam. Vão pra né? internet e fazem isso até hoje, né? Tá Paulo sabe, Jesus ensinou, e Paulo sabe que Jesus ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que o sal? Porque uma das propriedades do sal, além de dar sabor, mas é conservar. Então, o sal, como conservante, quem fala muito bem, tem uma mensagem fantástica sobre isso, é o Tim Keller, pregando no parlamento inglês. O Tim Keller, ele tem uma pregação sobre ser sal da terra e luz do mundo. O pessoal pode depois pesquisar na internet, é muito legal essa pregação do Tim Keller. E ele vai dizer o seguinte, que uma das funções do sal é você refrear todos os aspectos negativos de uma cultura e ressaltar os seus aspectos positivos, né? Então, foi exatamente o que Paulo fez ali. Paulo olhou o monumento ao Deus desconhecido, ao invés dele ressaltar o que tem de mal, que é a idolatria grega, politeísta, ele disse, olha, esse Deus desconhecido aqui,
que vocês não conhecem é o Deus que enviou o Filho dele aqui para nos salvar. Começa a pregar sobre Deus, começa a pregar sobre Jesus. Paulo ressignificou o símbolo, entende? E é isso que a gente precisa aprender a fazer. E é isso que os cristãos fizeram, e foi por isso que o cristianismo se espalhou por todos os povos daquela época, e em pouco tempo os apóstolos já tinham pregado para todos os povos do mundo conhecido da época. Porque eles tinham essa habilidade. Porque não tinha como você converter todos os povos a uma única cultura, mas tinha como você levar o cristianismo como sal, afetando, interferindo, influenciando todas as culturas. Entende? Só que isso é muito difícil, às vezes, para um evangélico que não tem repertório em teologia, em história, não sabe o que é o conceito da graça comum, por exemplo, que é um conceito muito presente na teologia reformada, que é uma coisa interessante, né? Geralmente, se as pessoas que estão nos ouvindo, se você é de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, por conta desse movimento ter uma origem lá no John Wesley, o John Wesley era um anglicano puritano, né? Uhum. E ele, e eu não estou criticando o John Wesley, eu estou só descrevendo uma característica. O John Wesley tinha muito essa ênfase na santidade, tanto é que ele e o irmão dele tinham o Clube Santo, né? E o John Wesley foi muito ele pregou muito um certo ascetismo, né? Então, uma espécie de santificação por meio da abstenção total de qualquer prazer mundano. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa é de uma tradição pentecostal, por conta dessa conexão histórica com o John Wesley, ela vai dizer que o cristão não pode consumir o álcool, nem mesmo moderadamente, e outras coisas. E por conta que isso era um problema na época de John Wesley, né? Era um problema social, os excessos de vícios, né? A vida muito dissoluta. Ele pregou muito sobre isso, trouxe uma reforma na igreja na época, trouxe um movimento de restauração social muito forte na época, com os valores que ele pregava. Então tudo isso tem um valor muito grande. Eu não estou desmerecendo o valor dos pentecostais e dos neopentecostais, era importante para a época, dos metodistas. É uma tradição cristã muito importante. Eu não sou sectário. Só que os pentecostais têm, por conta disso, eles lidam com a cultura de forma dualista. Então, geralmente, para os pentecostais, existe uma divisão das esferas da vida entre sagrado e profano. Tudo que é da igreja é sagrado, tudo que é fora da igreja é do mundo e é profano. Só que isso distorce o conceito bíblico do que é ser do mundo. A definição porque é imprecisa, né? Do mundo, segundo o Novo Testamento, não é aquilo que é de fora da religião, mas é aquilo que é de fora dos valores eternos. Isso. Então, por exemplo, um evangélico pentecostal, ele olha, por exemplo, a liderança da igreja corrupta, excessivamente política, imoral, né? Coronel, cometendo vários pecados contra a doutrina dos apóstolos, mas está acontecendo dentro da igreja. Então aquilo é santo porque está dentro da igreja, né? Então o pastor lá, coronel, que dita até o cumprimento da saia das irmãs, que é duro, né? Que é extremamente legalista. Aquela pessoa que é dualista não enxerga que isso é mundano, que esse domínio, esse controle, essa tara por controle, né? Que isso ele não enxerga isso como algo mundano, mas um menino jogando bola na praia sem camisa de short é do mundo, entende? Porque eles não estão olhando pela lente dos valores, eles estão olhando pela mente do sagrado e do profano.